vocês. Vamos para mais uma aula de matemática, hoje falando sobre os quadriláteros, que podem ser trapézios ou paralelogramos. E aí vocês já ouviram falar sobre isso? Na aula passada nós falamos sobre as linhas paralelas e as linhas perpendiculares, que eu coloquei até aqui do ladinho. Mas tia, por que a senhora está falando isso? Porque quando nós formos trabalhar aqui sobre quadriláteros, também vamos observar os segmentos paralelos e os perpendiculares, tá bom, minha gente? Então, eu desenhei aqui para vocês dois quadriláteros. Quadrilátero não quer dizer que tenha que ser quadrado, não, viu, gente? Quadriláteros é uma figura geométrica que tem 4 lados, independente da forma. Só não pode ser oval, porque aí não tem segmento de reta, não vai ter lados, né? Então, tem um aqui, a primeira figura geométrica, né? Que tem 4 lados, que é um retângulo, e tem aqui outra figura geométrica que também tem 4 lados. Observado isso, eu posso dizer que essas duas figuras geométricas são quadriláteros. Relembrar agora o que são linhas paralelas e linhas perpendiculares. Botei um exemplo aqui. Linhas paralelas, tem 1, 2, 3 exemplos de linhas paralelas, ou seja, quando são paralelas, elas não se cruzam em nenhum ponto, tanto na vertical, na horizontal ou na diagonal. Já as linhas perpendiculares se cruzam, se tocam em algum ponto. Tudo bem, gente? Então vamos lá ao livro de vocês, aí na página 224, para a gente ver um pouquinho sobre o que eu estou falando. Vocês podem pegar a apostila, se não está em mãos ainda, clica aí no pause para pausar e você vai lá e pega a apostila. Então vamos lá. Você já aprendeu a classificar os polígonos de acordo com o número de lados e vértices. Lembra que nós já falamos sobre isso? Quantidade de lados, 4 lados, quadriláteros, 6 lados, hexágono, lembra? Então, ó, bora voltar um pouquinho aí na memória. Também estudou os segmentos paralelos, que eu acabei de revisar para vocês, e os perpendiculares dos polígonos com ângulos retos. Esse polígono aqui faz um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Certinho, gente? Então, agora a gente vai estudar a característica dos polígonos chamados quadriláteros. Na verdade, eu já falei para vocês. Então, tem como característica 4 segmentos de reta, 4 lados, independente do formato. Tanto aqui é um quadrilátero, quanto esse daqui também é um quadrilátero, porque ele tem 4 lados. Então, para a gente classificar um quadrilátero, só é perceber, observando a quantidade de lados. Esses dois quadriláteros aqui têm 4 lados, por isso mesmo que são chamados de quadriláteros. Vamos lá aí para você observar alguns deles nas imagens abaixo. Temos imagens A, B, C e D. Você consegue observar algum quadrilátero aí? Se você consegue observar, você pode pegar o lápis colorido, o lápis de escrever mesmo, e ir fazendo aí os segmentos de reta que formam esse quadrilátero. O quadrilátero tem 4 lados, tá, gente? Vamos mais adiante, falando um pouquinho mais sobre os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, ou seja, já está aqui. Polígonos são figuras geométricas. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, fazendo a atividade da página 225 e 226. E vou fazer também a 227 e 228, porque eu quero que vocês observem comigo. Quando um quadrilátero é trapézio ou não trapézio? Vocês sabem identificar quando o quadrilátero é trapézio ou não trapézio? Na hora que a gente estiver fazendo a atividade, vocês poderão perceber, porque nós vamos fazer essa diferença de um quadrilátero trapézio e de um quadrilátero não trapézio. Vamos lá?
Ok, gente, então vamos à atividade. Primeiro de tudo, vocês têm que pegar o anexo 4 e recortar todos aqueles quadriláteros que tem nessa seção, nesse anexo. Depois que você cortou cada um deles, para isso você pode pausar o vídeo, recortar todos e depois vir fazer a atividade junto comigo. Vamos à letra B. Classifique-os em 2 grupos a partir dos critérios. Então, esses são os 2 critérios que vocês devem seguir. Quadriláteros com lados paralelos. Lembra que as linhas paralelas, elas não se encostam, não se cruzam. Então, todo quadrilátero que tiver essas linhas, esses lados paralelos, vocês devem colar nesse espaço aqui de baixo. E quadriláteros com lados não paralelos, ou seja, aqueles que se cruzam. Depois, cole-os nos quadros deste da próxima página, escrevendo nas etiquetas o nome para o grupo. Então, já colei aqui, já recortei e já colei os quadriláteros com lados paralelos. Vocês podem observar aqui. Na letra A, eu tenho 2 lados paralelos. Lado direito e lado esquerdo são paralelos, e lado de cima e lado de baixo são paralelos. Então, eu tenho 2 pares de lados paralelos. Na letra B, eu tenho esse de cima e esse de baixo. Mas esses 2 aqui também não se cruzam, mas eles não seguem a mesma linha. Vocês estão vendo que esse desce reto e esse daqui já não faz o mesmo desenho. Então, isso também deve ser observado. Então, a letra A, B, C, D, F, G, J, I, N, L são quadriláteros com lados paralelos. Então, na etiqueta aqui, você deve preencher com o nome quadriláteros com lados paralelos, porque são lados que não se cruzam e têm o mesmo segmento. Vocês podem observar que tem alguns que tem duas linhas que são paralelas, ou tanto de cima quanto de baixo, do lado esquerdo quanto do lado direito são paralelas, são 2 pares na verdade, e tem alguns que tem apenas um par, como eu falei aqui da letra B, e a letra J também tem 2 pares, tem um par na verdade, gente, desculpa a tia aí. Vamos agora para a página 236, tá bom, gente? Então, aqui nesse segundo grupo, vocês devem colar os quadriláteros não paralelos. E os não paralelos é a letra E, H, K e M. Olha só. Esses daqui não seguem a mesma linha, tá vendo, gente? Então, eles não são paralelos, ó. Se eu for fazer paralelo, ele tinha que seguir do mesmo jeitinho aqui, ó. Não tá seguindo. A letra é do mesmo jeito. Se eu for pegar esses 2, eles vão se cruzar bem aqui, ó. Eles não são paralelos. E assim como os outros também. Aí na etiqueta vocês devem colocar quadriláteros não paralelos. Vamos à letra D. Não temos que fazer isso aqui porque não tem como você discutir com os seus colegas. Então você vai fazer sozinho. Você vai perceber, olhando, quais são as características dos quadriláteros de cada grupo. Depois você vai escrever a conclusão aqui embaixo, nessas linhas. No primeiro grupo, o que podemos perceber nos quadriláteros? Então, que os quadriláteros possuem lados paralelos. Então, os quadriláteros que possuem lados paralelos são chamados de trapézios. Olha aí que eu falei para vocês, que a gente ia saber o que era um quadrilátero trapézio ou não. Então, toda vez que um quadrilátero é trapézio, ele tem os lados paralelos. Há quadriláteros que não possuem lados paralelos, são os não trapézios. Se não tem lado paralelo, eles não são trapézios. Letra E. Com a ajuda do seu professor, eu já estou dando essa ajuda agora para vocês, fazendo atividade junto com vocês. Vocês vão identificar em qual desses grupos os quadriláteros são chamados de trapézio. Olha só, eu já falei que os quadriláteros trapézios são aqueles que possuem lados paralelos. Então, o do grupo 2 tem lados paralelos, gente? Não, né? Então, são os quadriláteros do grupo 1, porque tem lados paralelos. Eles podem ter 1 ou 2 pares de lados, como eu expliquei para vocês. Ele pode ter só 2 segmentos, que é um par,
ou 4 segmentos, são 2 pares. Certinho, gente? Vamos a mais uma pagininha. Classificar trapézios. Agora nós vamos classificar. Nós já entendemos que os trapézios são quadriláteros que têm lados paralelos. Então, a gente pode classificar em trapézios com um par de lados paralelos ou com 2 pares de lados paralelos. Não podemos fazer isso, gente? Podemos sim. Atividade 2. Você vai pegar aquelas figuras que são representadas por trapézios que você recortou do anexo 5. Outro anexo a ser recortado. Se você não recortou ainda, pausa o vídeo, recorta e depois dá seguimento ao vídeo. Siga as orientações do professor e classifique-os em 2 grupos de acordo com esse critério. Números de pares de lados. Como eu falei para vocês, tem quadriláteros que tem um par de lado, ou seja, 2 segmentos, e tem quadriláteros que tem 4 segmentos, ou seja, 2 pares. Então, vamos ver. Depois disso, você vai ter que colar nos quadros deste da próxima página, escrevendo nas etiquetas o nome do grupo. Então, a letra B, J e H são os quadriláteros, que são os trapézios, que tem segmentos de reta, que só tem 2 pares. Esse letra B aqui tem o lado superior e o inferior, ou seja, o de baixo, paralelos. Já do lado esquerdo e do lado direito, eles não são paralelos, não tem o mesmo segmento. Letra J também só tem um par, lado de cima e lado de baixo. Letra G também só tem um par, lado de cima e lado de baixo. Como é que eu posso colocar na etiqueta aqui? Trapézios com um par de lados paralelos. Então, vocês podem botar. Gente, vocês podem ir pausando o vídeo para poder fazer a atividade junto comigo, tá bom? Então, vamos à próxima página que eu vou fazer com vocês, que é essa daqui, tá bom? Então, vamos lá ao grupo 2. Eu já botei os trapézios com lados, com um par de lados paralelos. Aqui eu vou botar os trapézios com 2 pares de lados paralelos. Então, a letra A, C, D, F, I, L, N tem 2 pares de lados paralelos. Lado de cima, lado de baixo, lado esquerdo, lado direito. 2 pares, né? A letra F do mesmo jeito, tenho 2 pares. Letra N também tenho 2 pares. L, 2 pares. D também tenho 2 pares. C e A. Então, toda vez que tiver os 4 lados bem paralelos, são trapézios com 2 pares de lados paralelos. Aí vocês podem preencher aí a fichinha com o nome trapézio com 2 pares de lados paralelos. Então, essa foi a atividade que eu fiz com vocês. Mas tem mais atividade lá na Engenho Edu para vocês praticarem sozinhos. Por hoje é só. Então, gente, vocês conseguiram fazer a atividade junto comigo e perceber a diferença entre o quadrilátero trapézio e o quadrilátero não trapézio? Eu espero que sim. Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!